Muito bacana, muito bacana. O importante, eu acho que disso tudo que fica para a gente discutir é, né, essa diversidade toda e esse mais que é colocado na sequência das siglas que vocês explicaram. Eu tive me preparando para essa conversa com vocês, eu fiz uma pesquisa e eu descobri que a ONU ela classifica 75 tipos de comportamentos sexuais diferentes. Então, desde aqueles comportamentos sadomasoquistas, tudo isso é colocado como preferências sexuais. Quer dizer, eu acho que a sociedade ela tem que se conscientizar de que isso é uma realidade. Então, nós temos é que conviver com essa realidade, aceitar que as coisas são diferentes. Não podemos querer que todos sejam iguais ao nosso modo de viver, não é verdade? E aí eu faço uma pergunta para vocês. Dentro desse, vamos colocar, preconceito que existe, é fato, principalmente nas cidades mais do interior, onde você não tem essa questão muito clara, né? As pessoas ainda têm muito medo de se expor, eu queria perguntar para vocês assim, quais as dificuldades que vocês, enquanto um casal, né, ou assumidamente gays e assumidamente casal, né? Acho que as barreiras que vocês enfrentam são, no mínimo, duplas, porque já é difícil aceitar uma pessoa homossexual. Essa pessoa convivendo maritalmente com outra é muito mais difícil, não é? Quais foram as dificuldades, as principais, pelo menos? Na verdade, eu e o João Vitor, assim, não sendo as pessoas não sabendo que a gente é um casal, a gente enfrenta um certo tipo de preconceito, mas nem tanto pelo fato da gente ser caracterizado certo um padrão ali, certo? Heteronormativo, não sou tão, eu sou um pouco mais, mas não sou tão afeminado, as minhas roupas são categorizadas como femininas, eu não ando tão afeminado assim. O Victor também. Então a gente não sofre tanto certo preconceito. Mas como outras pessoas aqui em Assis, que são totalmente afeminados, têm estilos femininos e gostam de se vestir, estão certíssimos mesmo, sofrem o preconceito mais ainda. Mas aí, como casal, a gente sofre um bocado, assim. Eu vou dizer que, na verdade, até mais eu, um pouco, né? Acho que quem leu a matéria dele no Assis City sabe qual foi, quem não leu pode procurar aí, né? Sim. Que como foi um pouco mais a vida dele nesse sentido, né? De sofrimento dentro da casa. Eu, no meu caso, não passei por esse preconceito dentro da minha casa, né? Meus pais sempre me acolheram. Depois que eu me assumi, que eu conversei com eles, eles me tratam da mesma maneira e até mais, né? Mostraram esse amor. E nunca passei por esse preconceito dentro da minha casa. E isso é bem diferente do que a maioria das pessoas passam. Porque o preconceito dos pais, né, aquela ideia de saber lidar com a situação, então as pessoas sofrem bastante preconceito de casa. Então esse preconceito eu nunca sofri. Mas agora, a questão de ter um relacionamento, eu e o Thiago, a gente tem que saber lidar com isso, assim, isso que é meio complicado. Porque um casal considerado comum ou normal pela sociedade não precisa passar pelas coisas que a gente passa, como, por exemplo, não pode andar de mão dada, porque a gente pode correr o risco de, em algum momento, sofrer alguma agressão na rua, ou um xingamento, ou uma ofensa. A gente foi um dia fazer um protesto, né? Tava na rua, a gente foi de carro fazer um protesto, começaram a xingar a gente de viadinho, de não sei o que, tal. Então a gente sofre esse tipo de preconceito por estar junto. Nosso serviço também, nosso serviço, a gente tem uma empresa e quando a gente vai na casa do cliente, a gente sempre tem que evitar, se a pessoa pergunta, vocês são irmãos? A gente tem, na maioria das vezes, tem que evitar falar o que nós somos um casal, para evitar perder o serviço ou a pessoa acabar ofendendo a gente dentro da casa. Pode ser que seja um pouco de receio por conta de tudo que as pessoas passam por aí, mas a gente tem. Então, só quando a gente tem muita confiança mesmo no cliente para a gente poder falar que a gente é um casal. Então, esse preconceito, ele permanece. A gente não pode dizer que a gente tem a vida de um casal comum, normal aos olhos da sociedade, né, porque a gente sofre preconceito nesse aspecto. E no caso,
sorte nossa, porque é sorte mesmo, sorte nossa de ser, porque isso aí não é escolha, é ser heteronormativo, no sentido de não ser afeminado. Por quê? Porque as pessoas que são afeminadas, elas sofrem 20 vezes mais que a gente. As pessoas, então, transexuais, nem se fala o quanto elas são apedrejadas e não encontram serviço, e são discriminadas, e sofrem ofensa o tempo todo, não tem a família do lado, e a gente teve o privilégio mesmo de além da família do lado, nós não termos nascido afeminados, no caso, nesse sentido, por conta do preconceito que eles sofrem. Então, se eu posso falar para você que a gente sofre preconceito, a gente sofre. Nós somos um casal gay, a gente tem que tomar cuidado na rua, a gente não pode se expor, porque a gente pode correr o risco de apanhar, de sofrer preconceito, mas isso não se iguala, não chega nem perto das pessoas que são transexuais, que são afeminadas, ou que são queers, né, que a gente veio falar lá da outra vez, que não tem gênero. Então, elas sofrem muito mais preconceito que a gente, mas não quer dizer que a gente não sofra preconceito. Doutora,